Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. PJ 89, pontualmente 6 horas. Bom dia, hoje é quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Uma excelente quinta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 22 de agosto, dia do folclore. A data criada para relembrar e valorizar aspectos da cultura brasileira como lendas, tradições e manifestações folclóricas. Essa data recorda o dia em que a palavra folclore foi usada pela primeira vez, o que aconteceu em 1846 pelo pesquisador britânico William John Thoms. Hoje também é o dia do supervisor escolar, em homenagem ao braço direito dos professores e dos orientadores educacionais e o ombro amigo dos estudantes. O supervisor escolar tem uma visão geral da instituição e é fundamental na gestão escolar. E, de encontro a isso, hoje também é o dia do coordenador pedagógico. Responsável por promover a integração de todos os agentes da comunidade escolar, o coordenador é também parte essencial do processo de ensino-aprendizagem. E algumas das cidades que comemoram o aniversário hoje estão Araraquara, Taquaral e Brodowski, aqui no estado de São Paulo, Colatina e Linhares, no Espírito Santo, Itororó, na Bahia, Cajazeiras, na Paraíba e Cocal, no Piauí. Será que esse Itororó é aquela? Eu fui no Itororó beber água, não esse achei? Mesmo. É esse mesmo? Esse mesmo. Que coisa, gente. É o próprio. Não tem água lá, então? Não sei. Aí eu já não sei. Beber água e não achei? Você vai ver que é. Pela música, pelo menos fala isso, né? Deve ser mais seco, mais árido. Araraquara também, grande cidade, né? Fazendo aniversário hoje. Legal, legal. Agora são 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Governo recebe mais de 100 pedidos de autorização de sites de apostas. Voe Paz cancela voos para 9 cidades. Senado aprova urgência para anular trechos de decreto de Lula e flexibiliza acesso às armas. Argentina aciona protocolo de emergência após tripulante de navio vindo do Brasil apresentar sintomas de Mpox. Estados Unidos pressionam Hamas para que aceite proposta de guerra em Gaza. O assunto da entrevista de hoje, orquídeas, com o engenheiro florestal Evandro Tambarucci. Hoje nós temos o quadro Aconteceu Comigo, ou quase, com o tema acidente de trânsito. Muito legal, acompanhe que vale a pena. E por telefone conversaremos com o corredor Renato Marcos Pereira Moreira, o Renatinho. E ainda vamos conhecer os Fora de Forma, com Carlos Roberto Rodrigues Filho e Antônio Aparício Panhozzi. 20 anos de Fora de Forma aqui em Botucatu. 6 horas e 2 minutos, vamos saber da previsão do tempo com a Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima é de 33 graus. E a umidade relativa do ar está muito baixa, chegando ao nível de 20%. Preciso se cuidar principalmente nas horas mais quentes do dia e se manter hidratado. E o sul do Brasil está prestes a enfrentar uma significativa mudança nas condições de tempo devido à chegada de uma frente fria associada a um forte ciclone extratropical no oceano. Esse sistema começou a influenciar a região ao longo desta quarta-feira. A frente fria, que é a segunda mais intensa a atingir o Rio Grande do Sul em agosto, possui características continentais e está associada ao ciclone extratropical, que, embora não passe diretamente sobre o território brasileiro, causará impactos consideráveis. A atuação do ciclone vai intensificar os ventos em amplas áreas dos estados do Sul, com rajadas que podem variar entre 71 e 90 km por hora. E hoje, com o avanço da frente fria, o tempo ficará instável no Rio Grande do Sul, com alertas de temporais e possibilidade de granizo isolado em algumas áreas. As regiões mais afetadas serão a faixa norte, Missões, oeste, central, vales, campanha e sul do estado. Na região metropolitana de Porto Alegre e na Serra, a chuva será de moderada e forte intensidade ao longo do dia. Hoje o tempo começa a mudar. A frente fria começa ali a atuar no Rio Grande do Sul e nos próximos dias vai subir aqui para o sudeste. Então a gente vai sentir a mudança de tempo mais para o final de semana. Enquanto o Rio Grande do Sul já começa hoje, a gente fica aí para o final de semana para mudar o tempo. Vamos aguardar. Eu confesso a vocês que a chuva é bem-vinda, mas nossa, eu
Eu não gosto de vento. Não, Vento, e né? é aquela coisa, né? Quer dizer que a gente passou calor a semana inteira pro final de semana que é pra gente curtir e ter frio e chuva. É isso aí. Sabe aquele Bacana, filminho, ou de repente ficar quietinho em casa, quentinho, acompanhando a Ellen fazer programa à noite aqui no sábado. Mas sair às 6 da manhã com chuva e frio também é complicado. ninguém merece, no né? final de semana, pelo menos. Verdade, tem tudo isso, né? Acho que segunda-feira a gente vai ter isso. É feriado? Não, não é. Não é. Pra gente não tem E isso. não ia fazer diferença, eu ia dizer isso. 6h05, vamos à notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Família de 29 irmãos de mesmo pai e mesma mãe vencem gincana cultural em Minas Gerais. A prova era apresentar a família que tivesse o maior número de irmãos. Missão que a equipe Pingapura, participante da tradicional gincana cultural organizada em Olaria, na zona da Mata Mineira, gabaritou ao reunir 17 dos 29 filhos de João e Carmozina, patriarcas dos Pimentel. Dos 18 irmãos ainda vivos, apenas um não pôde estar presente. Para que todos pudessem viajar de Mar de Espanha, cidade da família, até o local da gincana, foi necessário fretar um ônibus, já que, entre filhos, sobrinhos e netos, 33 familiares estiveram reunidos. Ao todo, Dona Carmozina, matriarca dos Pimentel, teve 33 gestações, 29 delas bem-sucedidas, incluindo a dos gêmeos Valmir e Varlene. Mesmo que fosse difícil, Dona Carmozina, que morreu aos 74 anos, tentava reunir todos os filhos. Raíla conta que a avó se orgulhava em ver a família toda junta. Há 25 edições, a divertida gincana cultural movimenta o pequeno município mineiro de Olaria, de menos de 2.000 habitantes. Algumas das provas deste ano. Apresentar um pé de pimenta malagueta com maior quantidade de pimentas. Apresentar um casal casado cujos nomes do homem devia ser João e o da mulher Maria. Apresentar 8 carros fabricados até 1994, todos devidamente documentados. Apresentar vó, filha e uma neta para uma prova competitiva. Apresentar um mamão de maior peso. Apresentar a maior folha da espada de São Jorge. E apresentar 8 homens, um novo e mais o chefe, né, da família para cumprir uma prova. Ao final da disputa, a equipe Pingapura conquistou 119 pontos e sagrou-se a grande campeã pela 14ª vez. Impressionante, o município tem 2.000 habitantes e a família Pimentel não vem e não tem prova. Não, tem que vir de fora. Que coisa louca, né? E, Mas imagina as cenas, né? Não, eu achei muito interessante as provas. Quais são as provas ali, os critérios. A eu achei criatividade, muito né? Muito Apresentar uma mão de maior peso. É. Que E loucura. tem a foto deles na matéria pesando uma mão ainda. Tem que pesar para saber se é o de Todo maior mundo peso, ali né? em volta tenso para ver o peso numa mão. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar da cidade de Olaria, né? 2.000 habitantes, no município mineiro. Muito legal, inusitada mesmo. E agora, o que a internet anda falando, Juliana? Qual é o assunto viral do momento? A ginasta influenciadora americana Sofia Campana viralizou nesta quarta-feira após publicar um vídeo no qual tentava imitar a entrada de trave da atleta brasileira Júlia Soares nos Jogos Olímpicos de Paris. Soares, o movimento que leva o nome da brasileira, fascinou o mundo pela complexidade técnica e a habilidade de controle durante a execução. A entrada começa com uma corrida de impulso, na qual a ginasta realiza um salto perto da trave para ganhar altura, executa uma pirueta e de cabeça para baixo segura a trave pelos braços em uma variação da parada de mão. E quem viu essa entrada durante todas as Olimpíadas Impressionante, ficou gente. impressionado, né? Nossa. A primeira vez que eu vi, eu não entendi o que aconteceu. Eu falei, tá certo isso? Será que ela acertou? Era pra ser assim? E não dá pra entender como acontece, né? Ela dá uma muito rápido, volta. né? Faz de novo, quero ver. É impressionante. Tinha que ser, né, nossa ginasta brasileira. E aí, a influenciadora falou assim: eu tenho feridas de batalha no final do vídeo para provar que não estava sendo dramática. Como a Júlia consegue sem que isso aconteça? Então ela Que coisa, ficou né, gente? tentando fazer no vídeo, ela mostra que ela se machuca, ela cai várias vezes porque não dá certo. Nas redes sociais, a ginasta tem mais de 700 mil seguidores e já foi campeã pela Itália. Por isso, não demorou para que a reprodução do movimento chegasse até a dona, Júlia Soares, que comentou na publicação. Ela falou assim: sim, deixa os braços vermelhos. Quer dizer, sofreu muito para conseguir fazer também, né? Sim. Que legal, gente. Não, e fantástico. Quando a gente viu a primeira vez, realmente surpreendeu. Eu falei, nossa, que entrada é essa? Né? Acho que todo mundo se perguntou, mas pera, calma, Pode volta, isso? o que aconteceu?
Pode isso, Arnaldo? E é tão satisfatório ver a narradora falando que o movimento tem o nome dela, né? Que legal isso, né? Que legal. E é difícil de se fazer, né? Sim. De executar, né? E muita gente continua tentando, né? Você vê que ela também comentou, olha, assim, deixa os braços vermelhos, mas não deu nenhuma dica de, olha, tenta assim. É claro. Entregar o E ouro, ela, não. a Júlia só tem 18 anos, já criou um movimento só dela. E legal, né? São os pais que, inclusive, vendiam pipoca na porta de estádios em Curitiba, né? Para conseguir bancar todo o treinamento, todos os estudos da filha, né? Muito legal isso. As Olimpíadas já passaram, mas a gente não esquece nunca, né? Não, olha, essas Olimpíadas ficaram marcadas. E alguns lances, alguns acontecimentos marcaram realmente, né? Lembrando que dia 28, tá pertinho, começam Isso as mesmo. Paralimpíadas, né? É. Inclusive com atletas que competem, que treinam aqui em Botucatu, que estarão participando. Muito legal. 6h10. Esporte. E ontem Tchau, gente. Até amanhã. Você já coloca a mão na testa. o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores. Parece que ela fala com alegria disso. O Botafogo fez 2-0, deixou o Palmeiras empatar e ainda foi salvo pelo VAR nos minutos finais no Allianz Parque. Pelas oitavas de final, o jogo da volta teve o placar final de 2-2, resultado que garante o time carioca nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Os cariocas já tinham vencido a partida de ida por 2-1, totalizando 4-3 no agregado. Igor Jesus e Savarino abriram 2-0 e encaminharam a classificação do Botafogo, mas Flaco Lopes e Rony fizeram os gols do Palmeiras na reta final. E pra quem tava assistindo foi impressionante mesmo, tava 2-0 e de repente eu fui dormir e tava 2-2. Você, né? Você é responsável. O Botafogo abriu o placar no início da segunda etapa e ampliou quase 10 minutos depois. Os gols palmeirenses saíram aos 40 e 44 minutos. É isso. Foi emoção até o fim. E aí, quase no minuto final, Gustavo Gomes chegou a colocar o Palmeiras em vantagem, mas a arbitragem checou o lance no VAR e pegou o toque de mão do zagueiro no lance. Gol anulado. Tocou a bola realmente no braço do Gustavo Lopes, senão seria uma virada épica do Palmeiras. E o que Palmeiras já aconteceu virou, né? Contra o Botafogo Sim. mesmo, né? Então, bastante interessante. Mas que pena. Mas a torcida aplaudiu os jogadores, porque realmente eles se doaram muito em campo, correram atrás da vitória. Só que o Botafogo hoje tem um excelente time, gente. É um excelente time. Vai ser difícil bater o Botafogo, que está participando do Brasileirão, da Libertadores, vai ser difícil. O Palmeiras teve um pouco de azar nessa chave aí, né? De pegar um time brasileiro, né? É ruim quando dois times brasileiros caem na mesma chave da E também na Libertadores. Copa do Brasil, né? Não. Pegou o Flamengo também, enfim, é isso aí, né? Mas ainda tem mais jogos. O São Paulo hoje encara o Nacional às 19 horas no Morumbis. Na ida, as equipes empataram sem gols no Uruguai. Assim, quem vencer no Cícero Pompeu de Toledo avança para as quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. O técnico Luiz Beldia tem diversos desfalques para a partida, mas só um que afeta o time titular. Afinal, o atacante Ferreira sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora do combate. Assim, surge um espaço na equipe principal. O treinador argentino deve escalar Rodrigo Nestor ou Wellington Rato. Se o primeiro for escolhido, a configuração do time não deve mudar. Mas se for o segundo, Lucas deve atuar mais aberto pelo lado esquerdo. E esse jogo promete também, né? No Morumbis, grande emoção da torcida. Foi 0-0 no jogo de ida. Vamos torcer pelo São Paulo hoje. E tem mais, o Flamengo encara o Bolívar às 21h30 no estádio Hernando Siles, na altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, em La Paz. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0. E o time chega para a partida com muitos problemas e um princípio de crise. O rubro-negro não vem desempenhando um bom futebol e tem problemas graves com lesões de seus titulares. E ainda vai enfrentar a desvantagem das altitude, condições. né? Isso. Que coisa doida. Só isso? Você não vai falar tudo isso. Não vai falar do Fortaleza, que ganhou do São Lourenço e vai ser o adversário do Corinthians na próxima fase da Sul-Americana? É isso mesmo? Eita. Exatamente. Fortaleza ganhou do São Lourenço e na próxima fase da Sul-Americana vai ser o adversário do Corinthians. Fortaleza joga muito, hein, gente? É o líder do Campeonato Brasileiro, tudo bom mal, ficar né? esperto, né? É isso aí. Então, grandes confrontos nós teremos nos próximos dias, envolvendo Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim.
grandes emoções no futebol. Aqui é emoção. Aqui é emoção. 6h14. Campeão do mundo, Neuer anuncia a aposentadoria da seleção da Alemanha. Fim de uma era no gol da Alemanha. Neuer anunciou nesta quarta-feira a aposentadoria da seleção alemã. O goleiro de 38 anos do Bayern de Munique se despede depois de 15 anos de serviços prestados à equipe nacional, a imensa maioria como titular absoluto da posição. Ele tem no currículo o título da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O goleiro explicou. Após discussão longa e intensiva com minha família e amigos, decidi encerrar minha carreira na seleção. Todo mundo que me conhece sabe que essa decisão não foi fácil para mim. Me sinto muito bem fisicamente e com certeza a Copa de 2026 me atraria bastante. Ao mesmo tempo, estou convencido de que agora é exatamente a hora de dar esse passo e me concentrar totalmente no Bayern no futuro, explicou o goleiro. Neuer integrou a seleção da Alemanha entre 2009 e 2024, sendo que no segundo ano de convocado já era titular no gol. Foram 124 jogos, o que o coloca na quinta posição dos jogadores com mais jogos pela seleção alemã. Matthaus lidera com 150 partidas. A Eurocopa de 2024 marcou as últimas participações de Neuer pela equipe nacional jogando em casa. A Alemanha foi eliminada pela Espanha nas quartas de final na prorrogação. Assim, raramente eu vi o Neuer sorrir, né? A frieza alemã, assim, ele, sabe? Um grande goleiro mesmo, né? Da escola dos goleiros alemães que realmente Sepp Maier, enfim... Neuer se aposentando da seleção e com certeza o substituto deve ser também um grande goleiro, né? Ah, sim. No 7-1 contra o Brasil, né? Eu não lembro mais disso, já apaguei da minha memória. Acho que esse trauma deixou a gente meio esquecido. Vocês estavam assistindo aquele jogo? Sim, eu era criança, chorei muito. O JP também chorou muito. Eu não chorei, eu ri. Eu ria de nervoso. Que coisa, eu ria né, de nervoso. Sabe achei que era replay. Não, aquela história assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Você imaginaria assim, perdeu por 2-1, 3-2, 1-0. Legal, jogando bem. Mas, gente, virou passeio. Não, foi engraçado. Chegou ali no terceiro, quarto gol, eu olhei bem pra TV, eu falei, não, isso não é sério. Eu lembro que meu pai teve que levar eu e meu irmão passear de carro pra se acalmar, porque a gente tava desolado. Caramba, não. Realmente pegou. Chorava. Não, e tem cenas de crianças no estádio, né? Chorando copiosamente, né? Que marcaram aquela geração. Traumatizou, né? As crianças. Traumatizou. Não é à toa que a gente tava falando, né? Que tá cada vez mais difícil torcer pela seleção brasileira. E eu acho que vem muito desse trauma do 7-1. Porque assim, não houve nada pós 7-1 que pudesse dar uma amenizada. Tudo bem, conquistamos o ouro olímpico, a Olimpíada no Brasil e tal, com o futebol, mas, sabe... A seleção brasileira não está encantando mais, né? É verdade. Se tivesse, olha que seleção, como a Argentina, não adianta a gente falar, os hermanos estão jogando um grande futebol. E não é de hoje. Agora o Brasil, o que acontece? Muda técnico, entra técnico, a gente fica com esse futebolzinho. Os nossos meninos craques, com 17, 18 anos, são vendidos, né, para a Europa, ganham muito dinheiro. E aqui, o que acontece? Nós ficamos aqui. A gente ficou sem seleção, basicamente. Sem dúvida alguma. E corre o risco. Está em sexto nas eliminatórias da Copa. E esse ano, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 26, classificam 6. Se cair uma posição aí e não conseguir recuperar, nem vai para a Copa do Mundo. Sendo que é o único país do mundo que participou de todas as Copas do Mundo de futebol desde 1930 no Uruguai. Então mesmo, né? E assim, a gente imagina o comentário das pessoas, né? Porque, de repente, a seleção feminina de futebol está ganhando mais projeção, mais destaque, merecidamente. Como eu falei, chegou à final das Olimpíadas e a seleção masculina nem sombra. Não, e grandes atletas que hoje também jogam fora do país. As principais atletas do Brasil hoje jogam nos Estados Unidos, jogam na Europa. Enfim, o futebol feminino em projeção e o futebol masculino desse jeito que a gente está vendo aí. A gente esquecendo dele. Que coisa, né? Bom, são 6h19, vamos para o intervalo? E já nós voltamos. Lembrando que você está acompanhando o primeiro jornal ao vivo aqui na Prever FM. Já nós voltamos.
Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9 Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. A sua cidade, no primeiro jornal. 6 horas e 21 minutos, MEC Dia Feliz 2024 ocorre neste sábado. Quando chega o mês de agosto, chegam os preparativos para a tradicional campanha MEC Dia Feliz. A edição 2024 traz atrações que vão movimentar as lojas do McDonald's da Avenida Vital Brasil e do Shopping Parque Botucatu. Coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e em Botucatu pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a campanha do MEC Dia Feliz 2024 será realizada neste sábado, dia 24 de agosto, durante todo o dia. Neste dia, a renda arrecadada com a venda do sanduíche Big Mac nos 2 restaurantes McDonald's de Botucatu, na Vital Brasil e no Shopping Botucatu, será revertida para o projeto Diagnóstico Precoce edição 2025, que visa a capacitação de professores da rede municipal de ensino no diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Neste ano, uma parte da renda obtida com a venda dos lanches, R$1 de cada sanduíche, será destinado para contribuir com a reconstrução dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. Os sanduíches Big Mac serão vendidos pelo valor de R$19 e poderão ser adquiridos no sábado no balcão de cada restaurante. Além disso, pelo 3º ano consecutivo, será realizado um torneio de beach tênis com o objetivo de contribuir com a arrecadação de recursos para a causa do câncer infanto-juvenil. A iniciativa é realizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e Artistas Beach Club e ocorrerá no próximo sábado, dia 24, a partir das 8 horas. E não é o único evento beneficente desse final de semana. O Núcleo Joana de Ângeles promove feijoada beneficente. Neste domingo, dia 25, o Núcleo Joana de Ângeles convida para uma deliciosa feijoada. Os convites estão disponíveis por R$40 e podem ser adquiridos na Secretaria do Joana ou com os colaboradores. Além do prato principal, haverá apresentação musical e os presentes estarão contribuindo com o Núcleo Assistencial Joana de Ângeles de Botucatu, que atende atualmente 378 crianças e adolescentes. A feijoada será servida das 11h30 até as 14h30 no sítio da família Santos e Freitas, o sítio do Bi, no Pátio 8. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 14 3815 4102 ou o WhatsApp 14 9901 5631. E falando ainda do final de semana, Márcio, pois não? Falando das programações do final de semana, quinta-feira a gente tem a nossa agenda do final de semana. Para você se programar, se tiver frio, se tiver chovendo, mas programe-se que é bem melhor. E esse final de semana ainda tem a mostra a mostra de arte do final de semana aqui também. Em Botucatu. Que bom. A Tata Mello aqui tá passando aqui pra gente toda a agenda de hoje até domingo. Vamos lá, Tata. Bom dia! Hoje, às 8h30 e às 14h30, já tem sessão de cinema Pontos Miss com o filme Perlimpes, na Pinacoteca, Rua General Teles, número 1040, com entrada gratuita e classificação livre. No sábado, às 15 horas, tem Caipira Raiz com G Paz, na Musitour, na Pinacoteca. E às 19 horas, o Cine Itinerante apresenta o filme Cidade de Deus, no assentamento Mahatma Gandhi, Alameda dos Cedrinhos, Chácara Capão Bonito. Ainda no dia 24 de agosto, a atriz Vanessa Petroncari fará uma abertura de processo de seu novo trabalho teatral, Chão, em Botucatu, na Casa da Juventude, Rua Benjamin Constant, número 161.
chão começa às 20 horas com entrada grátis, duração de 30 minutos e é indicado para maiores de 12 anos. E o domingo começa com rock com D.I.E., Rodrigo Pacheco, Sérgio Ortiz, Vitor Hugo Gonçalves, Carlos Lopes e Douglas Iglesias, pela Musitour na Estação Ferroviária, Rua Benjamin Constant, número 228-470. E de hoje até domingo acontece a Mostra Cidade Cênica 2024 e a programação é a seguinte: nesta quinta-feira, às 19h40, cena curta de dança Entre Passos e Batidas, com Jonas Estevão de Arte de Rua. E às 20h30, o espetáculo de dança Liberte-se, com Gisela e Ignácio. Já amanhã, às 19h40, tem a cena curta de teatro Pós-Fausto, com Elias Pinatel. E às 20h30, o espetáculo de teatro Varado de Chuva, com Johnny Faustino. Sábado, às 19 horas, rola a cena curta de teatro Mutação Drag, com Lady Bob. Depois, às 19h40, é a vez da cena curta de teatro Folia para Ana Rosa, com notívagos burlescos. E por último, às 20h30, o espetáculo circense Circo Mágico. E no domingo, dia 25, o festival segue com o espetáculo Ninho Musical, Teatro para Bebê, com Fabiana Godoy, às 16 horas. À noite, às 18 horas, rola a cena curta Cantarolar de Darwin, com bando de teatro científico Siriema. Na sequência, às 18h40, rola a cena Piquenique no Fronte, com Companhia Teatral SN. E a noite se encerra com a cena curta Além da Magia, com Gabriel Mágico, às 19h30. Todas as atrações do Mostra são gratuitas, com classificação livre e acontecem no Teatro Municipal, Praça Coronel Rafael de Moura Campos, número 27. Tem muita coisa, né? Para você poder aproveitar o seu final de semana. Olha, muita coisa mesmo. Você viu? Que legal. É teatro, é dança, é cinema, tem de tudo. Olha, tem que aproveitar mesmo. Não tem aquela história, não tem o que fazer nessa cidade. Tem sim. Tem sim, não precisa procurar muito não. 6h26, ação da Polícia Civil interrompe atividades de desmanche ilegal de veículos em Itatinga. A Polícia Civil de Itatinga deflagrou na tarde da última segunda-feira, dia 19, a Operação Fim da Picada. O objetivo foi realizar uma fiscalização rigorosa em estabelecimentos comerciais que compram materiais para ferro velhos e em oficinas no município de Itatinga. Após fiscalizarem vários estabelecimentos comerciais sem identificar irregularidades, os policiais civis se dirigiram ao bairro Canaã, onde localizaram e interromperam um desmanche clandestino de veículos que funcionava nos fundos de uma residência. Ao ser questionado pelos policiais, o proprietário admitiu que há algum tempo vinha desmontando alguns veículos para vender suas peças e ganhar dinheiro, alegando desconhecer que essa atividade era ilegal e exigia autorização prévia do poder público. Ele foi informado da necessidade de abrir uma empresa regularizada para desmontagem de veículos e venda de peças usadas, obtendo as licenças necessárias dos órgãos municipais e estaduais. Diante das irregularidades constatadas, os policiais da equipe GIAR 2 apreenderam um Corsa ano 1998 que já estava completamente desmontado. O investigado se apresentou na Delegacia de Polícia de Itatinga para prestar esclarecimentos. O caso será apurado em inquérito policial, instaurado para esclarecer os fatos e identificar o antigo proprietário do veículo encontrado no local da operação. A operação visou reprimir a receptação de veículos furtados e o desmanche ilegal de veículos automotores sem a devida autorização do Detran de São Paulo. A Polícia Civil orienta a população que denuncie de forma anônima a ocorrência de crimes no município, através dos telefones 181, 190 ou 14 3848 1155. Prevere FM 6h28 e Bauru confirma o primeiro caso de chikungunya no ano. Prefeitura de Bauru confirmou na última segunda-feira o primeiro caso de chikungunya na cidade em 2024. Trata-se de um caso importado. A vítima, um homem, teria sido contaminado em Guarujá, no estado de São Paulo, no começo de julho. Não há informações sobre o estado de saúde do homem. A prefeitura disse que a Divisão de Vigilância Ambiental fez uma varredura na região onde a vítima mora, com aplicação de larvicida e inseticida por toda a vizinhança. Além disso, garantiu que o vírus da chikungunya não está circulando pela cidade. É que é aquela história, né? A gente tem que se proteger de tudo quanto é lado, né? Uhum. Que coisa louca, gente. É mpox, é chikungunya, é dengue. Olha, é muita doença, né? Nossa, é fake news, né? Que é uma doença. Que não deixa de ser uma doença também. 6h29. Primeiro Jornal, Prever FM.
Governo recebe mais de 100 pedidos de autorização de sites de apostas. O Ministério da Fazenda recebeu 103 pedidos de sites de apostas que desejam operar no Brasil a partir de janeiro de 2025, quando começam a valer as regras da chamada Lei das Bets. A autorização do governo para que essas empresas operem no país deve sair até 31 de dezembro de 2024. As casas de apostas ainda podem pedir liberação, mas, a partir de agora, a resposta poderá levar até 5 meses. Cada site de apostas autorizado deverá pagar 30 milhões de reais para explorar até 3 marcas durante 5 anos. A partir de 1º de janeiro de 2025, os sites de apostas que operarem no Brasil sem autorização ficarão sujeitos às penalidades previstas em lei, que prevê multas de até 2 bilhões de reais por infração. Os pedidos serão analisados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que levará em conta se as empresas atendem às exigências previstas em lei e em outras normas publicadas pela pasta. De acordo com portaria publicada em maio pela SPA, os sites de apostas devem comprovar que têm habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Estes são algumas das exigências que passarão a valer em 2025 para sites de apostas que desejam operar no Brasil. Autorização prévia da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Sede no Brasil e ser constituído como sociedade empresária limitada ou sociedade anônima. Não ser pessoa jurídica que opere como filial, sucursal, agência ou representação no Brasil de pessoa jurídica com sede no exterior. Um brasileiro como sócio detentor de ao menos 20% do capital social da empresa. Gente, é impressionante. A gente falava dias atrás a respeito disso, né? A quantidade de empresas que estão querendo se instalar, porque é um grande negócio do momento, as bets, né? E eu acho que 103 empresas ainda é pouco. É pouco. Perto do que tem, é muito pouco. E a clandestinidade, a tentativa de se operar clandestinamente vai ser um grande desafio para você fiscalizar. Como é que você vai fiscalizar? As empresas que estão operando hoje, algumas, né, clandestinas, estão ganhando muito dinheiro. Eles não vão querer perder essa boquinha. Essa boquinha rentosa, né? E é como a gente já falou aqui também, né? Acho que cabe aos usuários dessas plataformas fazer valer também essa legislação. Né? Falar, bom, se existem sites legalizados, regularizados aqui no Brasil, se eu quero jogar, eu vou jogar neles e não em outros que não vai me dar a mesma proporção de ganho, que não é regularizado no Brasil, não é legal. Mas aí somado a tudo isso, tem a questão do vício, né? Se você está viciado inclusive naquela empresa, naquele sistema, naquele formato de jogo. Verdade. Né? Então a dependência do jogo, eu acho isso realmente complicado. Aliás, a gente poderia futuramente trazer alguém para falar a respeito do vício, né? O jogador contumaz, aquele que joga, na esperança, vai perder 10, eu vou jogar porque eu vou jogar mais 20 e perde 30 e vai jogando, e vai jogando e vai perdendo. Quantas pessoas já perderam até casa, perderam carro? Muita, né? E perderam a família, perderam o amor próprio, inclusive. Perde a noção, né? Inclusive, totalmente. Do que está acontecendo em volta. Fica o vício, é uma doença. 6h33, Voipaz cancela voos para 9 cidades. Empresa aérea dona do avião que caiu no último dia 9 em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando 62 pessoas, a Voipaz anunciou nesta terça-feira, dia 20, que devido à redução de sua frota, não vai operar voos em 9 cidades do país até o dia 26 de outubro. Depois dessa data, haverá um replanejamento, segundo a empresa. 3 cidades deixaram de ser atendidas pela Voipaz já no dia do acidente. Fortaleza, no Ceará, Confins, em Minas Gerais e Porto Seguro, na Bahia. A partir de 26 de agosto, a companhia não terá rotas em Salvador, Natal e Mossoró. Em 2 de setembro, deixam de ser atendidas as cidades de São José do Rio Preto, São Paulo, Cascavel, no Paraná e Rio Verde, em Goiás. Em nota, a empresa informou que, como uma aeronave ao menos em sua frota, a mudança foi necessário e os trechos atuais e futuros serão replanejados. O objetivo da medida, segundo o texto, é garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos. Com essa readequação, 9 destinos deixarão de receber voos diários até o dia 26 de outubro.
quando os trechos atuais e futuros serão replanejados dentro da estratégia da Voe Passe para a próxima temporada, diz a nota da companhia aérea. Os passageiros que adquiriram bilhetes no período dos trechos cancelados serão tratados conforme a resolução número 400 da Agência Nacional de Aviação Civil. Na semana passada, a ANAC prometeu monitorar serviços prestados pela Voe Passe. O objetivo, segundo a reguladora, seria intensificar a vigilância para evitar anormalidades na operação. Na ocasião, a ANAC pontuou que o gerenciamento da segurança na aviação civil é uma atividade contínua, realizada de forma constante pelos órgãos que compõem o sistema de aviação brasileiro. A agência não deu detalhes sobre como seria feito esse monitoramento intensificado. Os motores da aeronave e o conteúdo das caixas pretas de dados e voz do avião são analisados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. A previsão da conclusão de um laudo que possa apontar as causas do acidente é no início de setembro. A Polícia Federal analisa se a aeronave ATR-72 da Voe Passe, prefixo PSVPB, estava com manutenção em dia e se todos os equipamentos necessários para o voo estavam funcionando. Ex-funcionários da companhia aérea já relataram uma série de problemas em aeronaves da empresa, com o improviso de um palito de fósforo para resolver um problema no botão que aciona o sistema antigelo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, anunciou nesta terça-feira, dia 20, também a criação de uma comissão externa para acompanhar as investigações do acidente aéreo que ocorreu no último dia 9 em Vinhedo. O grupo será formado por 37 parlamentares. Gente, imagina isso. Palito de fósforo para segurar o botão. Nossa, que coisa. Não dá pra trocar isso, não. Coloca um palito aqui que resolveu. Gente, não, olha. Nossa, que terrível isso, né? E a gente pensa o seguinte, que os funcionários, ex-funcionários, relataram e vêm relatando isso faz muito tempo. O que falta no Brasil é fiscalização, né? Exatamente. 62 vidas foram ceifadas há pouco tempo quando esse avião caiu, né? Terrível, gente. Lamentável que isso continue ocorrendo. Mas palitinho de fósforo. Foi doído. É a chamada gambiarra, né? Total. Improviso, assim, é brasileirices, né? Brasileiro que gosta de fazer esse tipo de coisa. Que coisa, mas você fazendo isso na sua casa com alguma coisa que não remete a qualquer dano físico que é uma coisa. Cause perigo, porque improvisar alguma coisa no fogão, no botijão de gás também é perigoso, na energia elétrica. Não. E tem muita gente que improvisa, principalmente na energia elétrica, fazer umas gambiarras para tomada, para coisa assim. Eu falo uma coisa, viu? Eu não sou nada. Trabalhos manuais não é comigo. Não é comigo. A única coisa que eu fazia bem com a mão era jogo de botão. Jogava bem, mas trabalhos manuais não é comigo. Então, olha, precisa trocar uma lâmpada e depois trocar a canaleta. Não. Chama um profissional adequado, competente, qualificado, para fazer tudo que você não consegue fazer. De repente, olha, uma torneira está pingando demais aqui. Chama um bombeiro hidráulico, um encanador, coisa desse tipo, que são profissionais competentes que fazem isso. Sim. Agora, eu vou trocar aqui. Na hora que você vai trocar, explode tudo, a água por toda a casa. Que legal, né? Acaba gastando muito mais, porque daí vai ter que chamar o profissional depois para corrigir o problema. Aí tem muito curioso, né? E já notou que curioso? Pode daqui que eu troco, não sei o quê, né? Você sabe mexer com isso aqui? Não sei, mas eu vou tentar. Tem muito disso também. Não, mas vamos chamar um profissional. Daí ele vai cobrar R$80 para vir uma visita. Não precisa disso, não. Dá um jeito nisso aí. Dá mesmo. 6h38. Brasil muda regras de acolhimento de imigrantes sem visto de entrada que pedem refúgio. O Brasil mudou regras de acolhimento de imigrantes sem visto de entrada que pedem refúgio. Na tarde dessa quarta-feira, dia 21, 488 estrangeiros estavam retidos no Aeroporto Internacional de São Paulo sem visto de entrada no Brasil. Eles ficam na área restrita, deitados no chão, enquanto aguardam a liberação como refugiados. Na semana passada, esse número bateu o recorde de 565 pessoas. Polícia Federal diz que o Brasil está sendo usado como rota migratória. Um relatório aponta que dos mais de 8,3 mil estrangeiros que chegaram em Cumbica e pediram refúgio desde janeiro de 2023, 3% emitiram um CPF, o que, para a Polícia Federal, indica que, de fato, só eles ficaram no país.
A partir de segunda-feira, dia 26, a Polícia Federal vai barrar os passageiros que chegam sem visto ao Brasil, vindos de voos que têm outros países como destino final. A orientação vai estar em uma nota técnica do Ministério da Justiça. Passageiros que já entraram e que estão retidos não entram nessa nova regra. O Ministério Público Federal fez uma reunião de emergência com representantes do governo federal e do aeroporto para tentar reduzir o tempo de espera dos passageiros retidos. Segundo o Ministério Público Federal, nos próximos dias haverá reforço nas equipes de Polícia Federal para acelerar o processamento dos pedidos de refúgio. Também foram definidas medidas para melhorar as condições de higiene, a alimentação e a segurança na área restrita. Não, e chegando todo dia, mais e mais pessoas, e quase 500 pessoas estão retidas no aeroporto de Cumbica. Eles estão dormindo no chão, estão dormindo em bancos, né? Estão com assessoria, entre aspas, de funcionários do aeroporto para poderem se alimentar, inclusive. Se eles vão comprar comida, né? Um funcionário tem que ir junto, que eles não podem sair daquela área restrita. Tá? E de repente se descobriu que existe uma grande coisa agendada para que essas pessoas venham ao Brasil para servir de ponte para ir, de repente, para os Estados Unidos, para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Enfim, terrível essa situação aí, né? E a gente se compadece das pessoas que ficam lá numa situação deplorável, inclusive, dias e dias, só que precisa controlar, saber o que de fato está acontecendo e fechar essa torneira, né? É isso que eu ia falar. O Brasil sempre foi conhecido como fronteiras abertas, mas está na hora de começar a exigir esses vistos e regular isso para evitar esse tipo de situação. Existe limite para tudo, né? Com certeza. 6h41, primeiro jornal na Prever FM. Bom dia a você que está acompanhando a primeira informação aqui em Botucatu, nas ruas da cidade, você que está indo para o trabalho, você que está levando o filho na escola, obrigado pela audiência, você que está nas academias, obrigado pela audiência, você motorista de aplicativo, obrigado pela audiência, você que está terminando o pãozinho, já terminou, né? Já terminou, essa hora já tá... Padeiro, 3 horas da manhã já tá... Essa hora o pãozinho já tá cheirando. Bom dia, viu? Obrigado pela audiência, nós vamos ao intervalo, já voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Aqui tem Unimed, o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. Uma rede de cuidado e proteção presente em 9 de cada 10 cidades do país, com mais de 118 mil médicos cooperados. Presença transformadora que faz a diferença na vida de mais de 20 milhões de brasileiros. E busca todos os dias pela excelência em tudo que faz, reafirmando assim o seu compromisso com a saúde. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Zap Prever FM 34 40 1009. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h43, um bom dia ao Leandro Leonardo, que mandou aqui pra gente no WhatsApp uma fornada de pão, né, Ellen? Olha, ele falou que é o dia inteiro de produção, mas que acabou de sair uma fornada. E olha, a essa hora da manhã, vê essa fornadinha aqui de pão fresquinho. Ai, ai, ai. Faz isso com a gente, não. É tortura, hein, Leandro? Bom, lembrando que hoje, daqui a pouquinho, às 7 horas, a gente vai falar sobre orquídeas. Você que está acompanhando o Primeiro Jornal, gosta de orquídeas? Sabe como cultivá-la? Sabe os tipos de orquídeas? Daqui a pouquinho a gente vai ter o engenheiro florestal, o Evandro, que vai estar aqui com a gente, batendo um papo ao vivo no Primeiro Jornal. Nós vamos ter também, por volta de 7h25, mais ou menos, a gente vai ter Aconteceu Comigo ou Quase. Inclusive com o depoimento de uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito aqui, teve que ser levada, estava de moto, né? Passaram a preferencial, enfim, teve que ser levado pelo resgate. E aí, depois do depoimento da pessoa, nós vamos ter o depoimento de um profissional, no caso hoje, nossa colaboradora, foi a advogada doutora Rita Barbulho,
né, que colaborou dando as orientações se isso acontecer com você também. Exatamente. Muito legal, então vale a pena você acompanhar. E depois de tudo isso, nós teremos por telefone a participação do Renatinho, um atleta que vai participar da prova, uma prova em São Paulo, né, da Federação Paulista de Atletismo, no dia 25, tá? E ele tem 51 anos e corre muito. Por telefone, porque ele está trabalhando também, e gentilmente ele vai conversar com a gente. E para fechar o programa, nós teremos os Foras de Forma. Foras de Forma aqui em Botucatu, completando 20 anos, e a gente vai ter aqui 2 representantes dos Foras de Forma que vão bater papo com a gente. Nossa, tem muita coisa, né? Tem bastante coisa hoje, e a galera tá ligadinha, ó. O Leandro mandou bom dia aqui pra gente, desejou um excelente dia com a fornada de pão. E o Jefferson Dutra já mandou aqui também bom dia, Ellen, bom dia, Márcio, bom dia pra você também, que legal. Jefferson. Um abraço, Jefferson, um abraço, Leandro Leonardo, obrigado pela audiência. Senado aprova urgência para anular trechos de decreto de Lula e flexibiliza acesso a armas. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 20, a urgência de uma proposta que anula trechos de um decreto do presidente Lula e flexibiliza restrições ao acesso às armas. A votação do conteúdo do projeto ficará para terça-feira, dia 27 da próxima semana, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. A urgência acelera a tramitação da matéria e a inclui na pauta mesmo que esteja sem relatório, por exemplo. A derrubada das medidas já foi aprovada pela Câmara. Se aprovada pelos senadores, basta ser promulgada diretamente pelo próprio Congresso, sem passar pelo crivo de Lula. Ao todo, a proposta derruba 6 regras, ainda válidas, estabelecidas pela norma editada pelo petista em julho de 2023, para ampliar o controle sobre o armamento no país. Em linhas gerais, o projeto retira qualquer tipo de controle a armas de pressão. Permite o funcionamento de clubes de tiro próximos a escolas. Acaba com o regime de progressão de nível para atiradores. E concentra poderes no Exército. O texto é fruto de um acordo entre a bancada da bala e o governo, em uma negociação que, na Câmara, passou até mesmo por conversas com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A derrubada dos trechos é apoiada por associações que representam os CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores, e duramente criticada por entidades civis especialistas em segurança pública, como o Instituto Igarapé. O Instituto avalia o texto como uma possibilidade de colocar em xeque a eficácia do controle de armas restabelecido durante o governo Lula. Por outro lado, as confederações de tiro esportivo afirmam que a proposta dá fim a medidas que têm causado constrangimentos e entraves ao pleno desenvolvimento das atividades desportivas. O projeto anula trecho do decreto de Lula e passa a permitir que clubes de tiro sejam instalados a menos de 1 quilômetro de distância de creches, escolas e universidades públicas ou privadas. Segundo o relator da proposta, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a derrubada do trecho devolve aos municípios a competência para criar regras sobre a localização desses ambientes, que podem ou não contemplar distâncias mínimas de instituições de ensino. O Instituto Igarapé afirma que 8 em cada 10 clubes de tiro estão a menos de 1 quilômetro de escolas. Para a entidade, a proximidade entre clubes de tiro e instituições de ensino pode afetar a segurança e a aprendizagem das crianças. Estudos mostram que a presença de armas de fogo em uma cena aumenta significativamente a probabilidade de violência e efetuação de disparos em ocorrências, seja por meio de brigas, de trânsito, acidentes ou ainda, nestes casos, por tentativas de roubo ou aos clubes de tiro, diz a entidade. O autor do texto, o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, afirmou que se a base governista conseguir retirar do texto essa questão das escolas, ou seja, preservar a distância de segurança prevista no decreto, será uma quebra complexa do acordo. O decreto do presidente Lula determinava também que os clubes de tiro já existentes deveriam se adequar às regras de distância em até 18 meses, ou seja, até janeiro de 2025. A proposta discutida no Senado propõe anular essa medida, que também acabaria com o mesmo prazo para que clubes de tiro regularizassem condições de uso e armazenamento das armas. Bom, não vou nem falar a minha opinião a respeito disso. Eu tô né? na mesma situação aqui. Sabe, mais próximo de escola, armamento da população. Gente, é terrível, né? Deviam se falar mais em preservar o meio ambiente. E só que por tudo isso, atrás de tudo isso, como já existe há muitos anos nos Estados Unidos, existe a milionária indústria armamentista. Né? Ela financia campanhas políticas, ela financia
o político de estimação, enfim, que vão bater veementemente nessa tecla de liberar. E os chamados CACs, né? Que são caçadores, né? Caçador do quê? Então, eu não entendo muito bem essa coisa de tiro esportivo, vou ser sincera. Não me entra muito bem na minha cabeça isso não. Você tem os estandes de tiros esportivos e tal, mas vamos manter uma distância da escola, né? Até porque bandidos, facções criminosas, sabendo que ali existe, né, um estande de tiro, eles vão tentar roubar armas. Exatamente. Né? Que daí o pessoal fala, mas as armas não vêm dos CACs que são assaltados. As armas vêm das fronteiras que não existe uma fiscalização, tanto a fronteira terrestre, aérea, naval, enfim. Mas é uma situação bastante complicada. Eu acho que desnecessária. Mas, como eu disse, por trás de tudo isso, a indústria armamentista. Né? Como sempre, tem dinheiro não tenho por dúvida. trás. Né? 6h50. Argentina aciona protocolo de emergência após tripulante de navio vindo do Brasil apresentar sintomas de Mpox. O Ministério da Saúde da Argentina acionou um protocolo de emergência após um tripulante de um navio vindo do Brasil apresentar sintomas de Mpox. Em um comunicado publicado na última terça-feira, o governo argentino afirmou que o paciente foi isolado. O tripulante é indiano e faz parte da equipe do navio Inalot, que tem bandeira da Libéria. Apesar disso, a embarcação saiu do Porto de Santos com destino a Puerto San Lorenzo, na Argentina. Segundo o Ministério da Saúde, um agente marítimo que representa o navio acionou as autoridades argentinas para reportar o caso. Diante da situação, a Argentina resolveu acionar o protocolo de emergência de interesse internacional. Com isso, médicos e profissionais de saúde serão enviados até o navio. Exames serão feitos em toda a tripulação, que ficará em quarentena até os resultados ficarem prontos. Com exceção da equipe de saúde, ninguém poderá entrar ou sair do navio durante este período. No dia 14 de agosto, a Organização Mundial de Saúde voltou a classificar o Mpox como emergência sanitária global. A decisão foi tomada após as autoridades identificarem rápida propagação da doença em uma variante nova. O governo da Argentina informou que, até o momento, nenhum caso da nova variante de Mpox foi registrado no país. O Ministério da Saúde da nação continua priorizando ações de vigilância epidemiológica para detecção, diagnóstico precoce, atendimento adequado e implementação de medidas de isolamento e rastreamento de contatos de possíveis casos, diz o comunicado. É aquela história, né? Tem que ficar atento, tem que ficar alerta e tem que realmente intensificar os cuidados, porque a qualquer momento pode acontecer. Já tivemos, inclusive, uma morte na Suécia, que nós relatamos no início dessa semana. Tá? Então, eu acho que é mais um caso que a gente tem que ficar atento. Né? Ministério da Saúde, inclusive, eu vi uma entrevista da ministra Nízia Trindade esses dias, a ministra da Saúde, dizendo que realmente estão atentos, né? Que ainda não existem vacinas, né? É aquela história, né? E se de repente acontece de novo, né? Então, esse é o medo, né? Esse é o medo. E assim, se você tem vacina, né? Você imagina, se você tem vacina, que o povo tome as vacinas. Mas o que está acontecendo? Nós não temos aqui essa matéria aqui, mas eu ouvi hoje que em Goiás os números, os casos de Covid têm aumentado desde janeiro. Tem aumentado consideravelmente no estado de Goiás. E por incrível que pareça, o pessoal não tem tomado vacina. Ora. Então, tem a vacina. Se quando tem a vacina as pessoas não tomam, né? Tivemos... Imagina uma situação sem vacina, que é o que acontece. A gente já viu isso, né? Nós vivemos um período de negacionismo, né? De antivacinas que estão comprometendo a saúde e a vida de muitas pessoas. E a gente fala assim, ninguém fala mais em Covid, acabou a pandemia. Gente, a Covid está aí. Você não se vacinou? Continua matando, tá? Você não se vacinou? Então, tome cuidado. Você é uma vítima em potencial. 6h53. Ministérios ameaçam cortar serviços a aposentados, água e internet sob pressão do orçamento de 2025. A elaboração do orçamento de 2025 provocou uma crise entre ministérios do governo do presidente Lula, com ameaças de paralisação de atividades e serviços públicos em função dos cortes planejados pela equipe econômica. Os órgãos alegam que os recursos do orçamento para o próximo ano, que será enviado ao Congresso no dia 30 de agosto, não são suficientes, o que pode prejudicar desde o atendimento da Previdência Social do país até provocar falta de água e internet em prédios da Presidência da República. O governo Lula tenta manter os investimentos com o mesmo valor de 2024 no próximo ano.
priorizando obras em andamento e o Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Mas, para isso, decidiu cortar despesas administrativas de ministérios e autarquias, conforme documentos internos aos quais o Estadão teve acesso. Em resposta à reportagem, o Ministério do Planejamento e Orçamento afirmou que o projeto orçamentário está em processo de elaboração e não se manifestará antes do envio ao Congresso. Os cortes planejados para 2025 se somam ao congelamento de gastos de 15 bilhões de reais decretado neste ano e que dificilmente será revertido. O aumento de despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários e assistenciais, além do avanço das emendas parlamentares, agrava a situação. Conforme o Estadão revelou, o governo e o Congresso adotaram uma manobra contábil que sacrificou a manutenção de órgãos federais para aumentar emendas que herdaram o espólio do orçamento secreto. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, recebeu um orçamento preliminar de 1,9 bilhão de reais para 2025 e afirmou que o mínimo necessário para cobrir todas as despesas é de 2,4 bilhões de reais. O valor estipulado atualmente pelo governo não será suficiente para cumprir seus contratos em vigor até o final do exercício, segundo o órgão afirmou em ofício interno. Um dos contratos ameaçados é com o Dataprev, que reúne uma base de dados com todos os benefícios da Previdência Social. Além disso, de acordo com o Instituto, há risco de paralisação de unidades de atendimento e, no âmbito das perícias, muitas por descumprimento de ordem judicial. A nova técnica do INSS, assinada pelo coordenador-geral de orçamento do órgão, Omar Moraes, diz: ao estabelecer um referencial monetário inferior ao necessário, esta autarquia enfrenta dificuldades em seu planejamento, pois é obrigada a incluir no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o CIOP, um valor que não será suficiente para cumprir seus contratos em vigor até o final do exercício. Bom, era esperado que isso acontecesse, afinal de contas, a restrição, né? Não pode, aquela história, não posso gastar mais do que eu arrecado, tá? Então apertaram-se os cintos, só que agora começa principalmente a questão da Previdência Social, né? A chiadeira está começando, mas é uma situação difícil de ser controlada. É a mesma coisa, né? Tome por base na sua casa. Se de repente você ganha 10, mas você gasta 12, você tem que dar um jeito de ganhar 10 e gastar 9. Exatamente, tem que cobrir isso daí, né? Para sobrar 1.000zinho ali. Agora, será que as pessoas conseguem fazer isso? Será que o governo consegue? Porque tem a meta a ser cumprida, de 3% nesse ano de 2024. Né? E as atenções se voltam para o ministro da Economia, Fernando Haddad, né? Aí o pessoal começa a fazer meme, taxade, né, ao invés de Haddad, enfim. O homem taxa. O homem taxa, só que é o seguinte, a situação é complicadíssima, O remédio é dolorido, né? Só que tem que ser dado. Exatamente. Tem que ser dado, senão o Brasil não vai cumprir a meta e vai ficar sempre tudo largado como sempre foi, né? 6h57. Mergulhadores encontram 2 corpos dentro de iate que naufragou na Itália, diz a agência. Os mergulhadores que trabalham na busca pelos desaparecidos do naufrágio do iate de luxo do bilionário Mike Lynch, na costa da Sicília, na Itália, encontraram 2 corpos dentro da embarcação na última quarta-feira, segundo a agência de notícias Reuters. Ainda não há informações sobre a identidade deles, mas as 6 pessoas que ainda não haviam sido encontradas são Mike Lynch e sua filha Hannah, Jonathan Bloomer, presidente do Conselho de Administração do Morgan Stanley International, assim como sua esposa, e Chris Morvillo, advogado que defendeu Mike Lynch em seu julgamento nos Estados Unidos, e sua esposa. De acordo com a fonte da agência, um dos 2 corpos é de um homem grande e pesado. O jornal italiano Corriere della Sera afirma que, segundo informações, os corpos ainda não foram recuperados, pois a entrada da cabine está bloqueada por alguns móveis. Os mergulhadores conseguiram entrar no veleiro, que está tombado a 50 metros de profundidade, nesta terça-feira. Mas como ele está deitado de lado, a equipe tem apenas de 8 a 10 minutos para inspecioná-lo antes de ter de voltar à tona. Devido às dificuldades, os mergulhadores contam com a ajuda de um veículo subaquático controlado remotamente para as buscas. O robô é capaz de operar no fundo do mar até uma altitude de 300 metros e tem autonomia entre 6 e 7 horas. Segundo a agência de notícias italiana ANSA, o interrogatório de James Catfield, de 51 anos, comandante do Bayesian,
durou mais de 2 horas nesta terça-feira. Procuradores que estão investigando o naufrágio o ouviram até tarde da noite para reconstituir os últimos momentos antes da embarcação afundar e saber detalhes técnicos úteis para as investigações. Os interrogatórios continuaram ontem, na quarta-feira, com os 15 sobreviventes que aguardavam as buscas no resort Domina Zagarelli, em Palermo. Segundo uma primeira inspeção externa no iate, no fundo do mar, o casco não apresenta vazamentos e o mastro principal de alumínio de 75 metros de altura está intacto. A passagem de um tornado incomum no mar Mediterrâneo fez com que o iate virasse. O vento estava muito forte, o mau tempo era esperado, mas não nessa magnitude, disse um oficial da Guarda Costeira em Palermo à agência de notícias Reuters. Por causa do horário, a maioria dos passageiros estava dormindo nas cabines do iate. Uma das sobreviventes contou que acordou com a água dentro da embarcação e foi para o convés. Ela conseguiu sair com a filha dela, que tem 1 ano de idade. A ocorrência de tomadas no mar Mediterrâneo é um fenômeno raro. Entretanto, nos últimos dias, tempestades e chuvas pesadas atingiram várias regiões da Itália, causando inundações e deslizamentos de terra. As buscas pelos desaparecidos envolvem embarcações de resgate e uma equipe de mergulhadores. Terrível essa situação. Imagina o desespero, né? E continua, né? Até para saber quem são as outras vítimas desse naufrágio também, né? Pelo visto, pelo horário, estava todo mundo dentro da cabine, tem móvel na frente da cabine, isso dificulta até no resgate desses corpos. Não, e está a 50 metros de profundidade. Então, terrível de se conseguir resgatar os corpos que ainda não foram também identificados, né? Sim. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.